E aí, pessoal, tudo bom? Opa, boa noite, professor. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Deu certo de você entrar, ou, Carlos? Achei que você não ia entrar. Será que entra mais alguém? Todo mundo na escuta aí? Edivaldo, Salatiel, Everson, Carlos. Opa, na escuta. Opa, tranquilo. Maravilha. Tá escutando, Edivaldo? O Rivaldo disse que tá sem áudio. Ah, tá sem áudio. É o seguinte, pessoal, vou algumas informações para vocês antes da aula. É o seguinte, eu tô sem internet em casa, por isso que eu tô num cenário diferente hoje. Depois eu vou desligar a câmera na hora que eu estiver escrevendo na tela, tá? É o seguinte, a gente vai fazer essas aulas. Agora, como elas não terão uma reposição dessas aulas online, né? A gente vai fazer 40 minutos de aula. Se for necessário a gente pegar mais um pouco, a gente cria outra reunião, que faz mais um tanto, e daí vocês terão disponibilidade do tempo que vocês acharem necessário, lógico, não ultrapassando 2h30, para tirar dúvida e a gente ficar conversando. Tá? Daí vocês terão as atividades. Outra coisa, tudo bom, Matheus? Opa, tudo bom, professor? Bom, então, como forma de incentivo a todo mundo vir a participar da aula, que nem eu escrevi lá, serão, vamos dizer, por exemplo, se temos 10 encontros ainda, tanto presencial como por videoconferência, né? Quem vir em todo terá os 2 pontos de acréscimo na N3, tá? Ou seja, lógico, se a nota máxima é 10, eu não vou poder ultrapassar os 10, né? Então, eu vou completar até chegar nos 10. Isso dentro dos 2 pontos, né? Tá? Pode ser? Beleza, pode sim. Tá? E isso incluindo as presenciais também, tá? Quem puder vir. Então, eu vou descontar das aulas. Eu vou fazer um print da tela no início da aula e um print no final um print da tela no final da aula, como uma forma de chamada. Daí eu peço que vocês liguem as câmeras se for possível aí. E quem não puder ligar a câmera, que justifique, deixe bem justificado aí o motivo, tá? Só para a gente tirar o print. Beleza? Beleza. Tudo bom, Pedro? Daniel? Estão na escuta? Tá? Então, uma forma de incentivo. Espero que todo mundo assista. Vocês viram que eu mudei bastante coisa lá já no portal, né? No SAF. Não incluí a atividade ainda, mas vocês terão todo o tempo disponível. Tipo, eu coloquei até o dia 6 para vocês responderem lá, mas ainda não terminei o questionário. Estou fazendo ele. Como ele é online, dá um trabalhinho para fazer, dá bastante trabalho, na verdade. Tá? Porque daí eu tenho que escolher as questões, aí resolver todas as questões, colocar as respostas a resposta certa e as erradas, justificar cada uma das erradas, então dá bastante trabalho para fazer, tá? Então, tem a atividade lá que é para ser feita, eu estou querendo terminar hoje, junto com a videoaula da semana retrasada, que também deu problema, eu tive de regravar ela e fazer de novo.
né? E aí tô terminando de editar ela e já coloco. Vocês viram, quem viu o portal viu que tem a aula da semana passada lá já, né? Só não tem a aula da semana retrasada. A da passada não teve vídeo, né? Foi só aula mesmo, só tirar dúvida, fazer uma revisãozinha básica, tá? E o material tá lá. Eu vou ter que, se vocês quiserem, eu faço uma pequena revisãozinha assim aqui com vocês por videoconferência, até mesmo se acabar os 40 minutos, eu vou abrir novamente a nossa aula, tá? A nossa reunião, e a gente pode usar para tirar dúvida. Nós temos o nosso tempo aí, tá? Então, vocês têm como se fosse 2 horas de aula, então aproveitem o máximo que vocês puderem nessas 2 horas. E 1 hora destinada para vocês fazerem as atividades em casa, tá? E ver o material no portal, essas coisas. Tudo bem? Beleza. Então, voltando, acho que para o Pedro e para o Daniel, que não estavam na videoconferência ainda, vou ter aquele acréscimo de 2 pontos extras na nota, tá? No máximo, lógico, valendo 10. Para quem vir, todas as aulas vai ter os 2 pontos. Lógico que se você tirou 9,5, você vai ficar com 10, né? Não tem como aumentar mais que 10 a nota. Beleza? E quem não vir em tudo, não tem atividade para entregar hoje, não, Edivaldo. Eu vou fazer uma atividade hoje, então vocês terão 2 atividades para fazer, vocês terão 15 dias para fazer. Tá? Essa de hoje eu posso até deixar para mais tempo, não precisa ser exatamente 15 dias. Mas a semana retrasada, sim, 15 dias vocês têm para fazer. Tá? E eu vou descontar a nota dos 2 pontos, eu vou diminuindo a nota conforme a quantidade de participação, de presença que vocês tiveram. Tá ótimo? E aí, respondam, interajam comigo, por favor. Está sem microfone, Pedro? Tá, tudo bem. É o seguinte, daí no final da aula, liguem a câmera aí agora só um pouquinho para eu dar um print na tela e depois no final da aula eu vou dar mais um print na tela. Quem não puder ligar a câmera, avisa no chat ali. Vamos, Daniel. Bom, Pedro. Bom, Salatiel. Bom, Matheus. Edivaldo, você pode ligar a câmera? Bom, Edivaldo. E o Everson, tem como? Beleza, pessoal, vou tirar um print aqui da tela para garantir que tá todo mundo aí. E daí no final da aula eu dou mais um print. Deixa eu só colocar aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso o Paint. Então tá bom, gente. Eu vou salvar aqui e a gente já pode começar a aula. Cadê? Facip. Esse, viu? Pessoal, do conteúdo anterior, vocês têm alguma dúvida?
Vocês querem que eu faça uma pequena revisãozinha, assim, coisa de 10 minutos? Faz, professor, que é bom. Então tá bom. Hoje é 2020, 06/22. Agora são 19h41. 42, 40, pode deixar. Então vamos fazer assim. Ótimo. Pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês aí. Vocês estão vendo minha tela? Eu sim. Então vamos lá. Eu vou desligar minha câmera por uns momentos aqui. Vocês estão vendo minha cara ainda ou não? Não. Então, beleza. É o seguinte, vamos lá. Isso aqui é o próximo conteúdo. Mas eu passei derivadas direcionais, tá? As derivadas direcionais, elas são basicamente a mesma coisa que as derivadas parciais, até mesmo porque a gente utiliza as derivadas parciais para resolver uma derivada direcional, tá? E, na verdade, agora a gente tem, ao invés de fazer paralelo ao eixo x e paralelo ao eixo y, a gente tem agora um vetor direcional. Esse vetor vai dar a direção. Logicamente que a gente não vai resolver exatamente com o vetor. A gente tem que achar o versor desse vetor para daí utilizar ele na fórmula. Por quê? Na fórmula da derivada direcional, ele utiliza as derivadas parciais em x e y, quando é de duas variáveis, e ele multiplica por uma coordenada, pela primeira e segunda coordenada, ou terceira, quarta, quinta, dependendo do tamanho do problema que você tem, quantas variáveis você tem na sua função. E daí você vai multiplicar por cada derivada parcial com a primeira coordenada do versor. O que seria o versor? Como vocês viram em geometria analítica e em álgebra linear, quando vocês estão estudando um pouquinho de vetor, o versor ele tem a mesma direção e sentido do vetor, certo? Só que o módulo, o comprimento desse vetor, ele sempre vai ser 1. Então, ele sempre vai ter módulo 1. Não sei se vocês lembram lá da componente I, J e K da geometria analítica. Vocês lembram disso aí? Alguém aí? Bem pouco, não lembro muito não. Então, aquilo lá ele era... o I representava o vetor canônico, o versor canônico do eixo X, o J do eixo Y e o K do eixo Z, certo? E esse vetor I, J, K, esses I, J, K, eles são versor, ou seja, eles têm módulo 1, tem tamanho e comprimento 1. E a ideia da derivada direcional que a gente precisa entender é que agora a gente vai fazer o cálculo da derivada em direção e sentido de um vetor, de um versor. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, até vou aumentar um pouquinho mais, antes a gente fazia para x e depois fazia para y, a gente encontrava as derivadas parciais, certo? E a gente só conseguia encontrar o valor da variação
no eixo X ou no eixo Y, né? Agora não, a gente vai ter que encontrar a variação na direção e sentido do vetor. Tá? A definição geométrica das derivadas parciais, como a gente viu anteriormente, antes a derivada parcial eu tinha um eixo y igual a 1, quando eu estava fazendo derivada parcial em relação a x. Então, eu tinha um plano cortando em y igual a 1. E ele era paralelo, né, ortogonal, ele era paralelo ao meu eixo x. Já quando eu estava fazendo em relação a y, era o contrário, né? Agora, x é sempre valor 1, então ele é paralelo ao eixo y. Tá? Já as derivadas direcionais, não. Nós temos o quê? Nós temos um versor, esse u aqui, que vai dar a taxa de variação da nossa função, ou seja, a derivada direcional, a inclinação dessa reta tangente aqui, de acordo com a direção e sentido do nosso versor. Tá? E pela fórmula de limite, a gente encontra da seguinte forma. Tá? Mas a gente sempre procura não usar limites. Tá vendo aqui que temos o versor A e B? U igual a A e B. Então, a gente tem H vezes A, e aqui, né? X0 mais H vezes A e Y0 mais H vezes B. Tá? Igual a derivada parcial que a gente tinha visto, só que agora nós temos um componente de um versor para calcular. Da mesma forma, existe, a gente sempre procura não utilizar os limites, né, porque para facilitar nossos cálculos, então a gente utiliza nossas técnicas. Então, a derivada direcional é calculada da seguinte forma: derivada parcial em relação a x vezes a primeira coordenada do versor, mais a derivada parcial em relação a y vezes a segunda coordenada do vetor. Isso para duas variáveis. Para três variáveis, aí você tem um f, z aqui, então derivada parcial em relação a z vezes a terceira coordenada do seu versor. Tá? Ele sempre vai ser dado ou um versor, ou um vetor, ou um ângulo, para vocês calcularem. Quando for dado o ângulo, ao invés de a gente calcular, isso geralmente vai ser para duas variáveis, né? Quando for dado um ângulo, você vai usar essa fórmula aqui. Por quê? O cosseno é o eixo x, certo? O eixo do cosseno é o eixo x. E o eixo do seno é o eixo y. Então, a gente vai ter derivada parcial em relação a x vezes o cosseno do ângulo dado, mais a derivada parcial em relação a y vezes o seno do ângulo dado. Tá? E nós temos também o vetor gradiente, que basicamente é o vetor composto pelas derivadas parciais da nossa função. Esse é o vetor gradiente. Qual que é a propriedade dele? A propriedade dele é que ele sempre vai indicar a direção e sentido da máximo crescimento ou máximo decrescimento da nossa função, a máxima variação. Tá? Vocês estão vendo que eu fiz aqui um produto interno aqui de dois vetores, né? Vetor gradiente vezes o meu versor. Que é basicamente pegar a primeira coordenada do vetor gradiente, multiplicar com a primeira coordenada do versor, segunda coordenada mais, né? A segunda coordenada multiplicado pela a segunda coordenada do versor, tá? E a gente encontra a derivada direcional. Aqui está falando um pouquinho do vetor gradiente. Ele é dado por esse símbolo aqui, a gente escreve vetor gradiente, esse delta de ponta cabeça, que a gente chama ele de grade ou gradiente. Tá? Três variáveis é dessa seguinte forma. Tá vendo aqui o I, J, K? São os componentes versor da nossa função para x, y, z. E para você encontrar a máxima, para se maximizar a derivada direcional, é só encontrar o módulo dela, do vetor gradiente. Ele sempre vai dar. Tá? Aqui tem a prova disso, mas depois vocês dão uma olhada melhor. Bom, esse aqui ele só fala do plano tangente à superfície de nível. Então, quando a gente estiver trabalhando com mais variáveis. Mas a gente quase não usa isso aqui.
Tá? Então, a importância do vetor gradiente sempre vai indicar a máxima variação. Tá bom? Isso em questões de otimização. Aqui eu fiz um exemplo. Né? Aqui foi dado uma função e um ponto e um vetor. Agora eu tenho que transformar esse vetor aqui, ó, em um versor. Tá? O meu vetor eu posso escrever da seguinte forma. Então, o V é igual entre maior e menor, a gente coloca 2 e 5, que é as coordenadas. Que é justamente isso aqui, o I e J, né? Que é tamanho 1. E daí nós temos que encontrar o versor, ou seja, o U. Como que a gente encontra ele? Faz o nosso vetor sobre o módulo desse vetor. O módulo deu raiz de 29, então o versor vai ser 2, que é a primeira coordenada do meu vetor, sobre a raiz de 29, e 5 sobre a raiz de 29. Como que eu calculei esse raiz de 29? O módulo, a norma de um vetor, ela é dada pela primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, a terceira coordenada ao quadrado, mais quarta coordenada, tá? E daí se extrai a raiz disso tudo. Então, deu raiz de 29. Daí eu encontro as derivadas parciais, substituo no ponto. Tenho a minha derivada direcional, então, ela é a derivada parcial em relação a x, aplicada no ponto, vezes a primeira coordenada do meu versor, mais a derivada parcial em relação a y, aplicada no ponto, vezes a segunda coordenada do meu versor. Tá? E a gente já encontrou esses pontos, né? A derivada parcial aplicada no ponto em relação a x deu menos 4, que está aqui. Em relação a y deu 8. A primeira coordenada do meu versor é 2 sobre raiz de 29. A segunda coordenada do meu versor é 5 sobre raiz de 29. E deu 32 sobre raiz de 29. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo. Difícil? Fácil? Tá bom, tá bom. Difícil é, né? Fazer o quê? Não é tão difícil assim. Vocês sempre vão falar isso, né? Não é? Porque sempre é difícil. Então tá, beleza, pessoal. E aqui agora com um ângulo dado. Não foi dado um vetor, mas é um ângulo. Aí tem aquela tabelinha lá que vocês já sabem calcular. Vocês sabem já montar. Você só tem que lembrar que π é igual a 180 e para converter em grau, você vai fazer regra de 3. Mas nos principais, 30 graus é igual a π sobre 6, 45 graus é π sobre 4, 60 graus π sobre 3, tá bom? Qual que é a formulazinha lá? Derivada parcial em relação a x vezes cosseno, mais derivada parcial em relação a y vezes seno. Tá? Achamos as derivadas parciais dessa função aqui, ó. X ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado. E encontramos as nossas derivadas parciais em relação a x e y. Depois é só substituir no ponto. Tá? Você pode já encontrar o valor do ponto, né? Jogar aqui. O ponto foi dado 1 e 2, então a gente tem que encontrar para 1 e 2. Aqui eu fiz só no final, eu só fiz um exemplo de como que a gente faz isso. Vendo que eu encontrei tudo primeiro, depois eu fiz a substituição do ponto. Então eu tenho isso aí, eu posso fazer dessa forma ou pode fazer como eu fiz aqui em cima. Encontra as derivadas parciais e aplica no ponto. É o jeito mais rápido, mas você também pode fazer direto aqui, ó. Encontrou as derivadas parciais, multiplicou por cada coordenada do seu versor, tá? E no final eu substitui o ponto. Dá mais trabalho, mas é uma forma de fazer. Aí é por conta de vocês. Eu acho mais fácil fazer a substituição aqui direta, como que era na regra da cadeia. Lembra na regra da cadeia que ficava grande, enorme, quando fazia a substituição? Alguém se pronuncia, gente? Está muito quieto.
Vou tocar o barco. Alguém escreveu no chat? Eu não consigo ver o chat aqui. Tá. Pedro falou aqui tá uma... Tá, não vou falar esse palavrão, mas tudo bem. A tela aqui tá preta. Continua preta aí, Edivaldo? Beleza. Acho E que os dá caras não tá na aula, não. Não tem ninguém falando nada. Eu tô vivendo aqui só, olhando. Beleza, Daniel. Tá, agora eu abri aqui o chat. Vocês podem fazer perguntas. Já descobri onde que mexe. Tô sem áudio. Pessoal, máximos e mínimos. Também é bem simples, só é trabalhoso. Então, máximos e mínimos locais. O que seria isso? Eu tenho um exemplo de função aqui. Eu até fiz uns desenhos em cima. Eu tenho uma função onde eu tenho o máximo absoluto, ou seja, o maior ponto de todos, e tenho o mínimo absoluto, que é o menor ponto de todos. Tá? E tenho máximos locais e mínimos locais. Ele não é o maior de todos, mas ele continua sendo um ponto extremo. Então, a gente consegue encontrar uma função onde ela é aberta, a gente sempre vai encontrar máximo local e mínimo local. Nunca encontraremos, não podemos garantir que nós temos o máximo absoluto e o mínimo absoluto, tá? Só se você conhecer exatamente qual que é o domínio da sua função. Então, a gente, quando vai usar uma região aberta, a gente sempre vai dizer que a gente encontrou um máximo local ou um mínimo local, tá bom? Nesse caso, essa função tem máximo e mínimo local. Tá? Se ela é fechada, a gente pode dizer que encontra o máximo absoluto ou o mínimo absoluto. Tá? Sempre vai ter máximo absoluto e mínimo absoluto numa região fechada. A gente vai ver isso aí. E o que seria? Aqui temos temos a nossa função, e para ela ser o máximo local, o que tem que acontecer? Vocês estão vendo aqui, eu vou pegar o absoluto para que está mais visível. Mas na região em volta do meu absoluto, tem algum ponto que é maior que ele? Podem participar, gente. Tem algum ponto que é maior que o meu máximo local? O máximo absoluto? Não, né? Então, por isso que está aqui, ó. O ponto, qualquer ponto em volta do ponto AB, que é o meu máximo, meu ponto extremo, tem que ser menor, o valor da função tem que ser menor que o valor da função aplicada no ponto extremo. Aí podemos dizer que ele é o máximo local. Tá? Então, esse f de AB vai ser o máximo local. Quando já em questão do mínimo, então eu não posso ter nenhum outro ponto em volta, que está vendo aqui embaixo, que não posso ter nenhum outro ponto que é menor que esse ponto que eu encontrei. Então, nessa região em volta, nenhum desses pontos aplicados vai ser menor do que o ponto extremo. Aí dizemos que ele é um mínimo local. Tá? Então, isso significa que todos os pontos em volta têm que ser maior que o ponto que o ponto extremo, o AB. Tá? Isso aí. Aqui nós temos mais uns exemplos, né? E nós teremos também... Só um instantinho, eu acho que tem alguém se comunicando comigo pelo WhatsApp. Não sei se são vocês. Tem um conversando com a gente. Da sala. Bom, falta 10 minutos, daí eu vou encerrar e a gente vai começar de novo daí.
Tá? Vocês me avisam aí quando estiver faltando alguns segundos. Tem um relógio aí. Beleza. Então, nós temos aqui o menor de todos é o mínimo absoluto e o maior de todos é o máximo absoluto. E nós temos regiões máximo local e mínimo local. Tá? A questão que eu quero que vocês vejam é, num ponto de máximo, o que ocorre? Olha aqui em cima, nesse ponto aqui. O que ocorre? Vocês estão vendo essa reta vermelha que eu coloquei ali? Tem alguém Sim. vendo? A laranja? O que está acontecendo? O que vocês conseguem perceber dela? Qual que é a inclinação dessa reta no ponto máximo? Qual que é a inclinação? Qual que é a inclinação dela? É paralela ao eixo Y, o eixo X. Isso, ela é paralela ao eixo X, ou seja, ela tem ângulo zero, né? Então, por isso que é uma forma de encontrar os pontos extremos, ou seja, não posso garantir que ainda é o máximo local, mínimo local, nem absoluto. Então, uma forma de descobrir se ele é um ponto extremo é encontrar as derivadas parciais e igualar a zero. Tá? E daí nós temos a nossa... nós temos um ponto extremo da nossa função. Tá? Todos eles, na região do ponto de máximo, vocês vão verificar que a inclinação é zero, de mínimo da mesma forma. E aí nós temos o ponto de Sela, né? Também, que para um lado ele é máximo e para o outro lado ele é mínimo. Esse aqui é um exemplo de ponto de Sela. Nessa direção aqui, ele é mínimo. Mas nessa direção aqui, ele é máximo. Tá? E a gente chama ponto de Sela. E daí aqui é o que está falando, né? Como que eu descubro qual que é o ponto extremo? É encontrar as derivadas parciais e igualar a zero. Muitas vezes vocês vão ter que fazer uma resolução de um sistema. Talvez não linear também. É uma opção. Então aqui a interpretação geométrica. Vocês estão vendo aqui que a inclinação sempre é zero? Em relação a x e aqui em relação a y? Ah, professor, não parece que está, mas olha aqui. Essa reta vermelha aqui, ela não está paralela ao eixo x? E essa outra reta vermelha aqui, ela não está paralela ao eixo y? Então significa que ela tem realmente ângulo zero. Tá? Então você vai fazer as derivadas parciais e igualar a zero. E tem casos que isso não ocorre. Aqui nós temos um exemplo que eu fiz aqui, ó, encontrei as derivadas parciais, igualei a zero elas, resolvi o sisteminha. Deu x igual a 1. Tá? E depois eu joguei aqui para continuar resolvendo o sistema, deu y igual a 3. Então nós temos o ponto 1 e 3. Certo? Vocês entenderam como que eu resolvi o sistema? E depois por que ficou 1 em 1? Eu simplesmente isolei, porque o x está sozinho aqui em cima, né? Não tem nenhuma outra variável aqui em cima, e o y aqui nessa outra equação também não tem nenhuma outra variável, é só ele. Aí é fácil, né? É só isolar. Mas quando eu tenho x e y na equação de cima e x e y na equação de baixo, eu tenho que resolver o sistema. Aí vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Escalonamento, vocês podem usar... que mais? Podem usar Gauss-Jordan, método de Gauss. Vocês podem utilizar por determinantes, encontrar a inversa. Não, peraí, deixa eu ver. Por determinantes não dá certo, não. Mas vocês podem fazer isso. Escalonamento, somar, subtrair, linha, né? Vocês podem fazer isso e encontrar. Do jeito que for mais fácil. Tá? Aí vocês estão vendo aqui, ó, eu encontrei o ponto 1 e 3. 1 para x e 3 para y. Tá? O x é vermelho e o y é verde. E eu encontrei a minha função aqui, ó, o ponto de
mínimo dela é 1,3. Aí eu tenho um teste para fazer isso. Tá? Essa função aqui. E daí, aqui tem o caso de quando não é um ponto de célula. Para um lado ele é mínimo e para o outro lado ele é máximo. Tá? E daí nós temos um teste para descobrir isso aí. Que é através do teste da segunda derivada, ou teste da matriz hessiana, que consiste em encontrar o determinante da matriz hessiana. Tá? Como assim? O que é a matriz hessiana? É a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x e y, a derivada parcial da segunda ordem em relação a y, x, e a derivada parcial de segunda ordem em relação a y novamente. Tá? Vocês sabem como calcula isso aqui? Alguém se pronuncia aí, que eu quero saber se vocês estão entendendo. Edivaldo? Daniel? Matheus? Essa aí é igual aquela aula que foi só que fui só eu aquele dia, né, professor? Foi aquela lá mesmo, Everson. Ah, não. Então esse aí é de boa. Então, você vai derivar a sua função aqui em relação a x e depois ela mesma em relação, a derivada dela, né? Em relação a x novamente. Aqui, você vai derivar em relação a x e novamente, só que agora em relação a y. Depois, da primeira derivada em relação a y e depois a segunda em relação a x. Primeira derivada em relação a y e a segunda também em relação a y. Tá? Então, é só calcular isso aí. O determinante é fácil, né? Multiplicação da diagonal principal e subtrai com a multiplicação da diagonal secundária. E pelo teorema de Clairaut, nós temos que f de xy, e fyx, eles são valores iguais. Então, por isso que está aqui, fxy ao quadrado. Beleza? 2 minutinhos. E o teste é o seguinte, você vai encontrar o determinante, se ele for maior que zero, pode ser um ponto de máximo ou mínimo, tá? E se ele for menor que zero, ele é um ponto de célula, ou determinante, isso aplicado no ponto já, né? No ponto extremo que vocês encontraram. E se for igual a zero, o teste é inconclusivo, você não sabe dizer se é ponto de máximo ou de mínimo. E nem se é ponto de célula, tá? E para verificar se é um ponto de máximo, você vai pegar a derivada parcial da função em relação a x, de segunda ordem em relação a x. Se ele for maior que zero, é um ponto de mínimo. Se a derivada de segunda ordem for menor que zero, aplicada no ponto, ele é um ponto de máximo. Tá? Então, encontra as derivadas, igual a zero, encontra os pontos extremos. Encontrou os pontos extremos, você faz o teste da segunda derivada. Aqui eu até fiz um exemplo. Encontrei as derivadas parciais, igualei a zero, resolvi o sistema e encontrei primeiro em relação a y, teve duas raízes, porque é quadrática, né? Depois, depois que encontrei isso aqui, eu substituí os valores de y para x. Aqui para encontrar x. E encontrei que quando y é igual a 2, eu tenho x igual a 4. E quando y é 2/3, eu tenho x igual a 4/3. Vai acabar aqui. Eu vou levar uns 10 minutos para voltar, tá, pessoal? Por causa que ele vai gravar a nossa videoconferência primeiro e depois... Beleza. Para liberar para eu criar outra sala. Aí manda o link lá para nós. Beleza, já mando. Tá.